Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que vocês estão assistindo esse vídeo. E hoje a gente tem nossa aula sobre Brasil Colônia, século XVI e século XVII. A gente vai dividir um pouco, essa questão do Brasil colonial, por causa que a gente fala de um período muito longo, então para a gente dar um pouquinho mais de atenção para cada detalhe, para cada tema aí. No caso, alguns conceitos são importantes para a gente pensar qual foi essa relação, metrópole e colônia, qual que era o papel do Brasil para Portugal na época e quais foram as motivações e os caminhos que levaram ao processo colonial. Um termo que é muito comum a gente escutar, sempre que a gente fala da colonização, o tal colônia de exploração. O Brasil foi colônia de exploração, os Estados Unidos foi colônia de povoamento e é diferente. Então é bom a gente entender esse conceito. O que é colônia de exploração? Uma colônia de exploração ela existe com o objetivo de fornecer riquezas para a metrópole, uma relação que é constituída através do que a gente chama de pacto colonial. Então o Brasil vai servir para isso, de acordo com os interesses de Portugal no começo, tá certo? Então o conceito está aí, existia com o objetivo principal de fornecer gêneros inexistentes na Europa e garantir a manutenção de um estado de privilégios na metrópole. Ou seja, você está falando de nobreza, você está falando de clero que estão na Europa e vão usufruir da riqueza que sai do território colonial. Não é só o Brasil, Portugal também tinha suas colônias nas ilhas do Atlântico, no litoral africano, na Ásia, e o Brasil passa gradativamente a ocupar um espaço cada vez maior. Um outro conceito que é muito importante para a gente entender o que acontece no Brasil no século XVI e no século XVII é o conceito de plantation, que é uma modalidade relacionada à atividade agrícola, que a gente pode entender ela em três características principais. A monocultura, voltada para a exportação, ou seja, se produz aqui um tipo de produto em larga escala e esse produto é destinado ao mercado externo. A questão do latifúndio, ou seja, a grande propriedade de terra, que não só vai ser uma referência para a gente entender a questão econômica, mas também uma questão social, já que a posse de terras no Brasil, nesse período, também significa privilégio, poder, são questões associadas. E a questão do escravismo, que no Brasil tem um papel fundamental para a compreensão da sociedade da época. A escravidão, tanto de indígenas e posteriormente de africanos, compreende aí uma característica muito importante desse período. Então são alguns conceitos fundamentais e tudo isso vai nos levar também à ideia do pacto colonial. Quando a gente está falando do quê? De um monopólio de comércio estabelecido entre a metrópole e colônia. A gente tem um esquema aqui que nos ajuda a entender um pouco do que é esse pacto colonial. Você tem dois elementos, colônia e metrópole, e aí a gente percebe, a colônia em direção à metrópole, a gente tem a questão do envio de matéria-prima. E da metrópole em relação à colônia, a gente tem a questão do consumo de manufaturas. E percebam que há uma seta aqui indicando a existência de um monopólio que parte da metrópole em direção à colônia. Basicamente, o que a gente está dizendo aqui? O controle sobre o que acontecia dentro do território colonial, ele é feito pela metrópole. Lembrando que a gente está falando de um momento em que Portugal era um estado absolutista, que Portugal era um estado totalmente centralizado, e essa centralização se reproduz nos seus modelos coloniais também. Então, a região da colônia está sob total controle da metrópole, inclusive na questão econômica. E aí a gente tem, com a chegada dos portugueses aqui em 1500, até 1530, a gente tem o chamado período pré-colonial. Por que isso? Porque é um período onde efetivamente Portugal não exerce um projeto de colonização do Brasil. Durante essa época, o que a gente tinha era um território novo, com aparentemente alguns recursos que seriam de grande interesse para a metrópole portuguesa. No entanto, a principal fonte de renda, a principal fonte de recursos
para Portugal era o comércio com as Índias Orientais, né? Um comércio que envolvia o litoral africano, que envolvia o continente asiático, principalmente das chamadas especiarias. E durante muito tempo, esse comércio sustentou os tais privilégios existentes no Estado português. Só que chega um determinado momento em que esse comércio tem um certo declínio, motivado pelo aumento da concorrência, motivado pela entrada de outros países, não só na rota de comércio, mas que passam a produzir isso nas suas colônias, essa matéria-prima, as especiarias, e Portugal vai com o tempo, se voltar mais para o Brasil. Tá, mas e nesses 30 anos, entre 1500 e 1530, chegou aqui as caravelas, desceram, viram o território, foram embora e nunca mais voltaram? Não. A gente tem nesses 30 anos, nesse chamado período pré-colonial, uma atividade de extração de pau-brasil, né? Um tipo de madeira abundante na região de Mata Atlântica, ou seja, no litoral brasileiro, e que tinha grande valor comercial para os portugueses. E como que funcionou esse processo? O indígena, né, os povos nativos, ficaram surpresos com a chegada desses portugueses, e as primeiras relações entre esses povos foram relações pacíficas, porque não existia um projeto de ocupação por parte dos portugueses, de tomar os territórios, de tirar os indígenas das suas regiões de origem, e eles se contentaram em uma relação que era baseada no escambo, ou seja, o português entregava algum tipo de produto, de mercadoria ao indígena, e em troca contava com o trabalho desse indígena para guiá-lo, para cortar essa madeira, para carregar os fortes e as embarcações depois, para que essa madeira fosse transportada para a Europa. Então, nesses primeiros 30 anos, o que a gente tem na relação Portugal-Brasil é uma relação distante, sem um efetivo projeto de colonização. Só que, como eu falei, com o declínio, né, com a queda dos rendimentos do comércio de especiarias, a gente passa a ver Portugal voltando mais atenção para o território brasileiro e buscando aqui algumas alternativas, tá, para conseguir ocupar esse território. E aí, efetivamente, a gente tem um projeto colonial a partir de 1530. A gente vai ver que esse primeiro passo, esse primeiro projeto, ele não foi bem sucedido, mas é o início do que a gente pode falar efetivamente de colonização do Brasil. Tá? A gente tem aqui um modelo, tá, para vocês entenderem um mapa para a gente entender esse processo. O que está de verde aqui são as áreas de extração do pau-brasil. E percebam que a gente está falando do litoral, tá? Região de Mata Atlântica. E eu queria destacar para vocês aqui no mapa algumas regiões que estão marcadas com as chamadas feitorias, ou seja, eram regiões onde efetivamente os portugueses se instalaram, tá? E passaram a dali ocupar o território. Então, nesse processo, a gente tem a consolidação do início do projeto colonial, com as chamadas capitanias hereditárias. Basicamente, o que são essas capitanias? Faixas de terra. Tá? O governo português pegou o território, que até então ele tinha conhecimento, define, a partir daí, uma divisão desse território em 15 faixas de terra e doa o direito de exploração e controle dessas terras a alguns indivíduos importantes da corte portuguesa, que acabam recebendo o nome de capitães donatários. Qual que era a intenção do governo português? Por que Portugal fez isso? Primeira coisa, a extensão territorial, né? O novo território descoberto se mostra muito grande, muito extenso. Então, um efetivo projeto de ocupação demandaria uma iniciativa maior do que só a do Estado português. E, emendando um pouco nisso, a gente vem para a segunda questão, que era o gasto dessa iniciativa.
o objetivo de Portugal também é tirar os gastos do Estado e transferir esses gastos para particulares. Então, a inserção desse modelo de capitanias na colônia é para tentar distribuir esses gastos entre os capitães donatários, que seriam investidores, incentivadores desse projeto colonial, e, consequentemente, o Estado português também ganharia com isso. Tá? Se a gente voltar um pouquinho na nossa aula anterior sobre mercantilismo, vocês vão ver que essa prática do Estado português está muito relacionada com o que a gente falou lá, com as características do mercantilismo, né, de transferência, de apoio da burguesia, de financiamento dessa burguesia em relação às práticas coloniais e a questão da exploração de recursos dos novos territórios. Para a gente entender melhor isso, vocês têm aí no material, a gente tem algumas características desses capitães donatários, tanto quais eram os deveres e os direitos que eles possuíam. Tá? Então isso está bem explicadinho aí para vocês, mas qualquer dúvida a gente está sempre à disposição para esclarecer. E a intenção principal do governo, então, conseguir colonizar com o menor gasto possível e efetivar toda a ocupação do território. Como eu falei para vocês, esse primeiro modelo ele não funciona muito bem e alguns elementos são fundamentais para isso. Primeiro, a falta de interesse de muitos capitães que receberam as terras de efetivamente vir para cá, né? Iniciar o processo de ocupação, efetivamente investindo nesse território e estando aqui. Poucos vieram para cá e não conseguiram efetivar esse processo. Segundo, uma resistência por parte dos povos nativos. Afinal de contas, se nos primeiros 30 anos os portugueses não tinham um projeto de ocupação e pouco interferiram na organização das tribos, nos locais onde essas tribos ficavam, a partir de 1530 essa realidade muda. Tá? Inclusive, o indígena passa a ser visto de uma forma diferente pelo europeu. Antes ele era caracterizado como um indivíduo de alma pura, ou, como alguns documentos da época inclusive tratam, como um selvagem bom, né? Que não era civilizado, que não tinha a cultura do europeu, mas tinha uma essência pura, ingênua, boa. A partir de 1530, e com a efetivação cada vez maior desse projeto colonial, que envolve, né, a ocupação do território, esse indígena passa a ser retratado como um selvagem de uma forma negativa, porque ele passa a impedir o avanço colonial, ou retardar esse avanço colonial, porque eles começam a disputar efetivamente um controle de um território que eles já habitavam e que passa a ser cada vez mais usurpado pelo processo de colonização. Então, devido a esses elementos, né, e alguns outros que a gente pode trabalhar nas questões depois, a gente vai vendo esse modelo de capitanias hereditárias não surtirem efeito. Portugal se sente ameaçado por esse fracasso, tanto pela necessidade de recursos, já que o comércio das Índias estava num declínio cada vez maior, e também pelo medo de que outros países, outras nações, invadissem o território descoberto. A gente tem a ameaça da Inglaterra, a ameaça da Espanha, a ameaça da França. Então, Portugal necessitava efetivamente de uma ocupação colonial que garantisse os interesses portugueses. E aí, diante disso, em 1548, a gente tem a instalação do chamado governo geral, ou seja, uma estrutura de poder mais centralizada, né? O governador geral ele passa a exercer o poder do rei dentro da colônia, e a partir desse governo geral se administraria todo o território. Funcionou melhor do que as capitanias, tá? Até porque se cria uma estrutura de controle que tem o governador geral como referência e tem também alguns outros cargos para auxiliar nesse papel. O ouvidor-mor, o provedor-mor, o capitão-mor,
que garantem toda a organização do território colonial. Só que, como eu abordei com vocês antes, a gente vê que o Brasil, desde já, representava um desafio para Portugal por conta da extensão territorial. E só o governo central, só o governo geral, não foi capaz de administrar toda essa dinâmica, né, de extensão territorial. E aí a gente tem o papel das chamadas câmaras municipais. Eu queria só fazer uma observação aqui, para a gente não confundir, em hipótese nenhuma, o papel das câmaras municipais do período colonial com o papel das câmaras de hoje. Né? Hoje, as câmaras municipais elas têm um poder, elas exercem o poder legislativo nos municípios. Né? No período colonial, as câmaras municipais elas tinham todo o tipo de poder. Elas representavam um executivo, um judiciário, um legislativo. Elas eram a esfera de poder local, tá? E tiveram muita importância para o período colonial justamente por isso. Tá? As câmaras representavam a esfera de poder local em todos os segmentos de poder. E já demonstram para a gente uma caracterização do período colonial, da sociedade colonial, pelo seu processo de ocupação. Quem ocupava as câmaras municipais do período colonial? Os chamados homens bons, ou seja, brancos, grandes proprietários de terra, brancos, grandes proprietários de escravos. Só ser branco caracterizava o indivíduo como homem bom? Não. Tá? Ele tinha o homem branco rico, o homem branco com poder, terra, escravos, dinheiro. Esse sim ocupava um papel dentro dessas câmaras. Tá? Então a gente já enxerga desde o começo uma sociedade que se forma a partir de premissas de desigualdade, seja de ordem econômica, seja de ordem social e de ordem política também. Tá certo? Então, a gente tem essa estrutura para entender como que se forma esse projeto colonial. E a necessidade de tirar dessa colônia a riqueza para sustentar o governo português, o Estado português, dá início ao nosso primeiro grande ciclo econômico, que é o ciclo do açúcar. Tá? O ciclo do açúcar no Brasil ele tem início lá no século XVI e ele atinge o seu ápice ao longo do século XVII. Tá? Um açúcar que passa a ser um produto de grande demanda para o mercado europeu e vai significar muita riqueza para o Brasil. Então tem algumas características para a gente acompanhar aqui desse ciclo. Tá? O período eu já comentei com vocês. A região Nordeste, tá? Que é a primeira grande área ocupada no Brasil. Então, duas capitanias vão se destacar nesse modelo, Bahia e Pernambuco. Tá? E por quê? Primeiro, a questão de litoral, que facilitava o envio dessa mercadoria para a Europa, e a questão do solo e climas favoráveis. Afinal de contas, a gente está falando de uma atividade agrícola. Isso aí é um elemento fundamental. Ainda mais numa época que a gente não tem uma tecnologia como a gente tem hoje. Experiência de cultivo é um fator fundamental. Coloquei aqui 3 ilhas no Atlântico. Não era a primeira vez que os portugueses iam se dedicar ao plantio da cana e produção do açúcar. Talvez fosse a primeira vez que eles tivessem tanta terra para produzir essa cana. Mas não era a primeira experiência. Então isso motivou eles a criar essa estrutura no Nordeste, que a gente chama do Nordeste açucareiro. O valor da mercadoria, né, não só a riqueza, não só o valor da mercadoria, mas também a demanda muito grande na Europa. Então isso justificava um investimento. E a gente tem um outro elemento que ajuda. Os holandeses tiveram um papel muito importante nesse momento. Desde a questão do financiamento, transporte, refino e distribuição na Europa. Ou seja, o açúcar brasileiro, ele foi uma iniciativa do Estado português, mas que contou com um forte apoio, tá, da Holanda, tanto na questão financeira quanto na questão logística.
E a gente vai ver que essa relação vai ter um significado ainda maior nesse período por elementos como a invasão holandesa no Nordeste, que a gente vai abordar daqui a pouco. Tá certo? Eu tenho aqui um mapinha para a gente analisar essa questão do ciclo do açúcar. Tá? Percebam aqui que, assim como a gente falou da extração do pau-brasil, as áreas de produção de açúcar também são áreas mais próximas do litoral. Então, todas as faixas de terra que estão colocadas ali, né, que estão em roxo, representam áreas de produção de açúcar. E a gente vai localizar, eu falei para vocês da importância, né, de Pernambuco e da Bahia. Então, a gente tem lá, na região de Pernambuco, um total de 66 engenhos de açúcar. E aí na Bahia a gente vai para a Bahia, somando duas regiões, a gente tem 40, ou seja, já são 26 a menos do que na região de Pernambuco. E se a gente desce para o litoral, que corresponde hoje à região sudeste, a gente vai ter um total aí de 13 engenhos. Tá? Não que não tenha sido importante, mas se a gente compara numericamente, a gente vê que a região de Pernambuco assume um protagonismo muito grande nessa época e o número de engenhos nos ajuda a entender isso. Então percebam, a gente ainda está falando de uma ocupação que persiste mais intensamente no litoral. Tá? O ciclo do açúcar, ele inicia e persiste no litoral brasileiro nesse período. Depois a gente vai ver como que é esse processo de entrada, né, para dentro do Brasil, de exploração do interior, como que é essa ocupação. Mas o açúcar, ele está aqui no litoral, tá certo? Aqui eu trouxe alguns elementos para identificar para vocês. Primeiro, o que é um engenho, tá? Originalmente, o engenho define o equipamento, né, onde se moe a cana, onde se produz o açúcar. Né, o termo técnico define o equipamento. No entanto, na realidade do Brasil colônia, quando a gente fala de engenho, a gente não está falando só do equipamento, a gente está falando de toda a estrutura, desde a questão da terra, né, das fazendas, dos latifúndios, do equipamento, das relações que se estabelecem ali. Então o engenho passa a ser um elemento do Brasil colonial, que reproduz não só a técnica de produção, mas toda a estrutura que se estabelece. Né? E tem dois elementos dentro desse engenho que exemplificam muito bem o que ele representava socialmente, que é a Casa Grande e a senzala. Inclusive, para quem nunca leu o livro de Gilberto Freire, por favor, né? Fica a recomendação aí. Mas a gente está falando de uma estrutura que reproduz o que era o Brasil. A Casa Grande, que representava o senhor, né, a estrutura de poder, a aristocracia, o senhor de engenho, e a senzala, que representava a questão do escravo, né, o local onde o escravo ficava. E essa diferença, ela se torna, ela reproduz no engenho um modelo de opressão que estava presente em toda a sociedade colonial. Então, a estrutura do engenho representa para nós muito mais do que só a produção do açúcar, mas ela é uma reprodução da sociedade colonial também. Então eu caracterizei para vocês aí o que é o senhor de engenho, qual que era o papel dele, dos homens livres, dos escravos, tudo isso está no material. E eu trouxe uma estrutura, um conceito muito comum para a gente representar essa sociedade, que é a ideia de pirâmide social. Né? Então você tem lá no topo a aristocracia, o senhor de engenho. O poder está na mão dele, é ele que controla a terra, é ele que tem muitos escravos, é ele que ocupa as câmaras, né? O chamado homem bom. Então, aqui está o poder do Nordeste açucareiro. Você tem também o segmento dos chamados homens livres. Né? Aí eu estou falando de terra, senhor de terra que não tem engenho, que não tem grandes escravos, grande número de escravos, o carpinteiro, o ferreiro, o capataz, o comerciante, ou seja, todo aquele homem branco livre que não era senhor de engenho. Eles estão jogados nesse meio aqui. E aí eu estou falando desde o indivíduo que é pobre até um grande comerciante, por exemplo, que vai representar uma parcela interessante dessa sociedade em termo econômico, que tem dinheiro, mas não tem poder.
tá? Dinheiro e poder aqui não são necessariamente a mesma coisa, tá certo? E aqui vou destacar de novo a questão dos comerciantes. Mais na frente a gente vai ver que essa distinção do senhor de engenho e dos outros homens brancos vai levar a conflitos, né? Vai resultar no embate, na disputa por posição nessa sociedade colonial. E na base dessa pirâmide aqui, a gente tem o escravo, tá? Que era o grupo de pessoas que vivia sob uma opressão muito grande, violência, tortura, eram mercadoria, né? E são a razão não só do período colonial, mas a questão do escravismo que ultrapassa o período colonial, ultrapassa o período do império e traz para a gente até hoje a reflexão da desigualdade. A escravidão já acabou no Brasil há muito tempo, mas a gente vive os resquícios de um modelo de opressão que se caracteriza nessa estrutura aqui. E é bom sempre a gente destacar: quem move as correntes da economia, quem trabalha de fato, né, sob um modelo de opressão, de violência, de tortura, são os escravos. Uma escravidão que ela é, num primeiro momento, de indígenas e posteriormente, em uma escala muito maior, de africanos. Tá certo? Então essa estrutura representa bem o que era a sociedade no Nordeste açucareiro. Tá? E, para não falar que o Brasil era só o açúcar, né, a gente tem outras atividades que começam a se destacar nesse momento. A gente tem a criação de gado como um elemento fundamental, principalmente por um processo de exploração do interior, para um processo de ocupação de outras áreas. A questão do fumo, que era um elemento fundamental para o comércio de escravos na África. As chamadas drogas do sertão, ou seja, produtos que eram naturais do Brasil, né? Que são naturais do Brasil e que representavam uma fatia muito grande de comércio. E a questão da agricultura de subsistência e o chamado mercado interno. Então o Brasil ele tem o açúcar como ciclo principal, mas ele evolui ou desenvolve outras atividades. E a gente tem uma noção disso através da análise desse mapa. Não está muito nítido o escrito aí, mas no material que vocês receberam vai dar para ver. Mas se a gente olhar só pelas cores aqui, todas essas cores, ó, o verde, o roxo, esse verde mais escuro, o vermelho, eles representam atividades econômicas diferentes. Aqui a gente tem as chamadas drogas do sertão, o que está de roxo é a criação de gado. Tá? Aqui no litoral a gente tem a questão do açúcar e depois a questão do fumo. Então a gente tem uma dinâmica econômica muito grande. Tá? Então a gente percebe que essa dinâmica, além do açúcar, vai representar um processo não só de diversificação da economia, mas também uma questão de ocupação para o interior do território, como a gente pode ver muito bem nesse mapa aí. Tá certo?